Falta oposição hoje, falta oposição hoje no Brasil do ponto de vista do que seria o presidente Bolsonaro, que ainda está nos Estados Unidos. Depois não, Dantas, por favor. Não, vou pegar a carona, porque era isso mesmo que eu ia te perguntar, no seguinte sentido. O presidente do seu partido, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, disse que o Bolsonaro é turista nos Estados Unidos, que não é líder de oposição alguma, que para liderar a oposição tem que vir para o Brasil, né? Qual a sua opinião? A gente ia chegar no momento da política. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro é um fenômeno. E só quem entende esse fenômeno é quem teve o privilégio de andar com o Bolsonaro Brasil afora. E eu carona na moto. Às vezes de carona na moto. Mas assim, a paixão que as pessoas nutrem por ele, enfim, a reverência, enfim, a esperança que as pessoas depositaram nele é gigantesca. Isso não morreu. Se engana quem pensa que isso morreu. A grande liderança de direita no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. E tenho certeza que ele vai ter um papel muito relevante nos próximos anos na política brasileira. Então, em breve, ele deve voltar aí dos Estados Unidos e tem um capital político que é gigantesco. Ora, quem é o Tarcísio? Quem seria o Tarcísio? Ninguém. Veja, esse cara me fez ministro da infraestrutura. E como ministro, ele sempre estava lá, né, dizendo, olha só a obra que ele fez. Que engraçado, o presidente nunca levou nada para ele. Pode reparar, todo evento do presidente, olha, o ministro tal fez isso, o ministro tal fez aquilo. Ele sempre deu o crédito, atribuiu o crédito para os outros ministros, para os ministros. Ele nunca pegava o crédito para si. Então ele fez várias lideranças, ele construiu vários personagens. Aí esse cara chega e diz, olha, esse cara vai ser meu candidato em São Paulo. E esse cara vai lá e ganha a eleição. Ele elegeu vários e não conseguiu se reeleger. Ele errou aonde? Mas aí, o que acontece? E vamos lá. Demais. Como é que foi a eleição? Foi 50-49. 50-49. Não foi 80-20. Não foi 70-30. Foi 50-49. Foi incômodo do PT, segundo a própria declaração do Lula. E veja, depois de passar por uma crise do Covid, 2 anos de crise do Covid, e todo o estresse que o Covid trouxe, e guerra da Ucrânia, e não sei o quê, e um Brasil crescendo, gerando emprego, né, com impostos que foram diminuídos, com reformas aprovadas, com investimento em estrutura contratado. Então, a gente pode dizer que que o Lula não ganhou, mas o Bolsonaro perdeu. Ele errou aonde? Eu entendo que em algum momento o discurso não foi o mais adequado. Discurso. Foi muito agressivo. Foi muito agressivo. Não deveria ter atacado os ministros. Eu entendo que você fez fumaça em cima de entrega, porque foi um governo que entregou muita coisa. Foi um governo que fez a diferença. Porque observe. Fez fumaça no sentido de apagar a realização. Realizações. Porque pega o seguinte, na época, o auxílio que foi dado a estados e municípios, você recompletou recursos saldos do FPE e FPM com base em 2019, você suspendeu o pagamento de serviço da dívida, você fez o aporte direto de dinheiro. Você deu tanto dinheiro para estados e municípios que estados e municípios tiveram a melhor situação fiscal desde 1991. Maior superávit desde 1991. Sim, todos. Todo mundo ficou no azul. Até esperança no Pacto Federativo. Aí, de repente, você vem com benefício emergencial, você vem com Pronamp, você vem com medidas que salvaram empresas, preservaram empregos. Quantos empregos foram salvos com Pronamp e benefício emergencial? Quantos municípios pagaram salário com os recursos que foram aportados pelo governo federal? Né? Então foi um despejo de dinheiro e isso foi feito de uma forma que o Brasil não quebrou. A relação dívida-PIB caiu. Observe, quando a gente fala em superávit, nos últimos anos sempre houve superávit com o aumento da receita, pelo lado da receita. Então, no período Palocci, a receita cresceu 9%, a despesa cresceu 7%. No período Manteiga, a receita cresceu 7%, a despesa cresceu 5%. No período da Dilma, a despesa cresceu 5%, a receita não cresceu. Aí o Brasil quebrou. Quando chega no governo Bolsonaro, pela primeira vez desde a Constituição de 88, a gente teve redução da despesa administrativa. Então, você conseguiu reduzir despesa, você reduziu a relação dívida-PIB, mesmo com todo o recurso que foi aplicado no enfrentamento das crises. Tem coisas que a gente tem que parar para pensar, puxa vida, isso aqui funcionou, né? Quantos investimentos foram contratados? R$1 trilhão de investimento. Mas a narrativa de quebra do país, de crise econômica, de desemprego, colou a narrativa do PT. Isso que eu ia dizer, a narrativa do PT está colando e não tem ninguém da oposição no Congresso Nacional fazendo um contraponto e mostrando dados objetivos. O Lula está falando sozinho que Bolsonaro quebrou o país,
E não é verdade, não tem ninguém contestando. É muito típico do PT desprezar o legado, né, e pintar esse cenário de terra arrasada. O senhor acha que eles estão convencendo, na sua opinião? Porque eu tenho que levar em conta que a noção de política do cidadão brasileiro aumentou de forma gigantesca. Se eu comparar com os anos 80, temos um cientista político aqui, mas é impressionante. Sinceramente, eu acho que não. Eu entendo que a população está esperando. Então, de repente, existia quem tivesse chateado com o governo do presidente Bolsonaro e que fez uma aposta numa mudança e está esperando alguma coisa. E se alguma coisa não acontecer, eles vão perdendo credibilidade. Então, e essa alguma coisa, basicamente, é a economia. E daí a ansiedade. Eu vejo que vai ser um governo que vai ficar cada vez mais ansioso. Puxa, e aí? Poxa, não está crescendo. Pô, a inflação está subindo. O emprego que a gente vinha melhorando começou a piorar. Né? Então a gente chegou a bater 7,9 de desemprego, já está 8,3, já está 8,4. Então, assim, essa lua de mel tem dia e hora para acabar.